Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar na aula de bioética sobre a questão de deveres e obrigações éticas do profissional de odontologia na sua primeira parte. E para ilustrar a aula de hoje, nós vamos ter um storytelling, que é a seguinte história. Na rua principal de uma cidade do interior de Santa Catarina, duas clínicas existiam, a Sorriso Radiante e a Brilho Dental, que competiam ferozmente pelos clientes. Doutora Andréia, proprietária dessa Sorriso Radiante, era conhecida por sua abordagem gentil e competente, enquanto o Dr. Carlos, da Brilho Dental, era famoso por sua eficiência e preços competitivos. Tudo começou a desandar quando a Brilho Dental lançou uma campanha muito agressiva de marketing, oferecendo descontos exorbitantes que geraram desconfiança de como conseguir dar um preço para serviços de alta complexidade. Isso tudo para atrair clientes. Doutora Andréia, preocupada com a qualidade do atendimento odontológico na cidade, resistiu à tentação de reduzir os seus preços, mantendo seus padrões elevados de atendimento e com ética profissional. Daí, à medida que a concorrência aumentava, Brilho Dental começou a adotar táticas ditas questionáveis. Surgiram rumores de que estavam oferecendo tratamentos desnecessários para aumentar seus lucros. E além de contactar pacientes antigos da Sorriso Radiante, oferecendo-lhe descontos e tratamentos mais baratos em troca do abandono da clínica antiga. Bom, diante desse cenário, então, os objetivos desta aula é refletir sobre deveres e obrigações éticas do profissional de odontologia na visão da bioética. Pois bem, então, nós vimos em aulas anteriores que a bioética ela tem alguns princípios fundamentais e que reflete, inclusive, na atuação do profissional. Os profissionais da odontologia têm autonomia profissional. Eles têm o direito de exercer sua profissão com a liberdade e independência que lhes são atribuídos, mas sempre respeitando limites éticos e legais. Existe a questão da beneficência e da não maleficência, ou seja, fazer algo bom e não fazer algo bom que gere algum prejuízo para uma pessoa ou terceiras. Então é necessário buscar sempre o bem-estar dos pacientes, agindo com cuidado para não causar danos nem enganar os pacientes com procedimentos que não são necessários. E ainda temos a questão da justiça. Todos os pacientes devem receber um tratamento justo, igualitário, independentemente de sua origem, condição social ou econômica. E ainda a questão do respeito à dignidade humana. Os dentistas devem tratar os pacientes com respeito, dignidade e consideração, preservando privacidade e confidencialidade. Bom, então, frente a tudo isso, o que nós temos? Os deveres inerentes à prática da odontologia, do qual, então, competência profissional que requer sempre atualização, sempre qualificação, sempre busca estar fazendo o melhor serviço prestado à comunidade, deve ser uma busca constante do profissional da odontologia. Então, esse aperfeiçoamento técnico-científico é de suma importância e não é só uma questão de valorização profissional, é um dever do dentista. A questão também do sigilo profissional. O sigilo deve ser mantido e as informações confidenciais dos pacientes não podem ser divulgadas, somente com autorização expressa e registrada do paciente. Em mundos que precisamos ter uma lei de proteção geral de dados, usar dados dos pacientes de forma indevida implica numa questão ética grave e é dever do dentista o sigilo profissional. Ainda sobre deveres do dentista, a relação com o paciente. Deve estabelecer uma relação de confiança e respeito mútuo, informando de maneira clara e objetiva o seu estado de saúde e os procedimentos a serem realizados, e quais os motivos de tais procedimentos, não oferecendo nada que seja desnecessário em troca de uma vantagem financeira. E também em relação com os colegas, manter um relacionamento ético, colaborativo com os colegas de profissão, evitando concorrência desleal e respeitando o trabalho alheio, mas também verificando que, em situações de falta ética, alguma medida deverá ser tomada. E
Com relação às proibições éticas, né? Publicidade enganosa é uma questão proibitiva no ramo da odontologia. Então, prometer resultados não comprovados ou induzir um paciente ao erro é uma infração ética muito grave, além do exercício legal da profissão, né? Então, só pode exercer a odontologia de fato aqueles que têm, né, o diploma registrado no seu respectivo conselho de odontologia. E a concorrência desleal. É proibido oferecer preços baixos da média do mercado e com o intuito de prejudicar a concorrência ou atrair clientes de forma desonesta. E também, né, essa questão da concorrência desleal ela se torna cada vez mais complicada à medida, né, que uma guerra de preços ou guerra de lucros se torna mais, né, importante do que o próprio exercício profissional em algumas regiões do Brasil, né? Então, quando a empresa utiliza métodos injustos e antiéticos para se destacar na concorrência, né, isso pode ser, né, considerado, né, muito antiético e também, né, são práticas condenadas pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, prezar, né, por uma concorrência correta, pautada na questão de uma competência científica, né, e também, né, um serviço prestado com qualidade com os pacientes é essencial para, né, um bom desenvolvimento no ramo da odontologia. Então, publicidade enganosa e desvio de clientes também são situações, né, que não devem ser consideradas nesse contexto. E aí, então, né, é importante que, em ocorrência desses fatos, que algumas medidas, então, sejam adotadas. Voltando, então, para o nosso storytelling, né, quantos erros, né, é possível observar, né, nesse pequeno trecho, né, de uma história, do qual, então, né, muitas delas são até bastante comuns em diversos locais do Brasil e que não podem ser toleradas por serem, né, questões que infringem a ética e a bioética, ok? Então a atividade está no ambiente virtual, confira lá e bom trabalho!